não vai papel de partidos políticos, coligações, porque não se vê como nem momento ali e tem um entendimento entre duas grandes coligações de Guiné-Bissau e teve até reunião com organizações também de sociedade civil. O Dr. Aristides referiu a parte muito bem daqui fala de como a nenhuma coligação, nenhum partido político que pode fazer essa luta de forma isolada, pensando de como aí pode vencer essa máquina que está instalada na Guiné-Bissau. Pensa na base, naquela ordem de ideia, né, naquele pensamento do Dr. Aristides, que próprias coligações decidir juntar. Mas, Dr. Aristides, a minha pergunta é a seguinte: se socorro marcar eleições para dia 23, partidos políticos estão reunidos, estão produzir comunicados, estão papiando, está conta como é mandato de Sissoko vai contar como é que participar naquelas eleições que marcaram. Mas a pergunta é se será que partidos políticos e coligações estão a referir diretamente a PAI, Terra Arranca e a PIS que vai garantir? Será que estão a fazer o suficiente para realmente tudo, se não puder usar essa palavra, número Sissoko em balo de organizar eleições de 23 de novembro? A mim pensa como se uma quer falar e tem que ter movimento social. Não quer falar como para a gente sair na rua de qualquer maneira, porque de facto não se vê como hoje em dia tudo que sai na rua e tem decidiante granadas lacrimogéneas. Mas tem que ter reuniões pelo menos e assembleias de base de todo o partido. Que ela também pensa como é o mínimo na todo o território nacional e deve ter assembleias de base. E célula de base de um partido político, isso é um organismo humano. Cada organismo humano tem essas células de células. Ela é aqui parte de base. Comitês de base de cada partido tem que ter contato com a população. Para tudo gente, de facto, está unanimemente orientado no sentido de falar como eleições até, se 2025 ou se 2026, mas o mais importante das eleições e maneira como aqui é fazido, como aqui é organizado. E tem que ser com uma Comissão Nacional de Eleições devidamente preenchida. E tem que ser com um Supremo Tribunal devidamente constituído. E tem que ser com Comissão Permanente da Assembleia devidamente funcional. E tem que ter, no mínimo, condições para eleições por ser transparentes. Porque se só colher como todas as eleições que fazido de forma transparente e na perda. Aquilo que manda boia está nesse vir assim. E ele, e se vê como a única forma que pode continuar no governo da Guiné-Bissau, tendo em conta tudo as coisas que me falam. Essa falta de coerência na estruturação de projetos, essa falta de coerência na fazer funcionamento, essa incapacidade de fazer funcionamento de instituições, tudo eleições que fazido e na perda. E ele só na forma de apropriação pessoal do Estado que ele pode ser o chefe de Estado. Ele que pode ser o chefe de Estado onde é que instituições não funcionam corretamente. Então fica perdido completamente. E foi a mim com Sissoko na 2005. Não, mas então fica perdido porque... Então fica perdido porque ele que pode ver, Sissoko tem tudo que usa na Sissoko está concentrado nessa pessoa de ser. Ele que pode trabalhar em grupo. E que pode trabalhar com nenhuma instituição. Hoje, durante 5 anos, cada instituição que Sissoko consegue trabalhar. E que consegue trabalhar com o CNE e trabalhar com o presidente do CNE. Depois, ajudar e passa para o presidente do Supremo Tribunal. Mas, imediatamente, ir rural para Calvia, para via da força. Sissoko que pode negociar com ninguém de forma, através de persuasão, através de conversa, de argumentação. Ou ainda prometeu dinheiro, ou então ainda dá facilidade, e não enganou e levou de forma ilusória para apresentar outro gente, para falar como é ter relações no mundo. E só assim, mas aquilo tem esse limite. Aquilo tem esse limite. Doutor Aristides, sim. Sim, o Sissoko em balo fala de como
ele se decreto Katakai e até punta jornalistas que estavam lá se contra algum bias chiga de ouvir ou lembra se contra algum bias por se decreto chiga de cai. A minha preocupação é não está a correr risco de partidos dos grandes coligações. A mim não insistiu nas grandes coligações porque ela representa 80-90% do eleitorado guinense e tem responsabilidade grande. E se só conta claramente como eleições não organizaram dia 23, não está a correr risco de não chegar até na aproximar de data de que se só marca. Para, de um momento para outro, coligações falou ok, tudo bem, não vai participar nas eleições. E tem a risco ali. Precisamente, aquilo que ele não conta aquilo que se só não conta aquilo. Quer dizer, ele não conta com erosão de determinação de coligação, de dedos coligação. Quer dizer, está ali uma guerra de nervo. Ele não utiliza um esquema e que é novo, e um esquema utilizado na tudo é país africano, finalmente. Tudo ditadores na país africano. Vou lembrar como é, tem anos, todo dia não estou a ouvir no noticiário. Tal presidente organizou eleições e desgastou a oposição até tal ponto, a oposição abdica, ou é que participa na eleição. Houve manga de bias no país africano. A oposição está falando, bom, não vai participar na eleição. A eleição está organizada, nem se 25% da população que vota, de população eleitoral que vota, ou 10%, depois o presidente proclama como é ganha e continua a mandar a partir do momento que tem força para mandar. Portanto, duas coisas agora que está conta. E força força militar, granadas lacrimogêneos, sutagintes, que coisa assim tudo, raptagintes, vai soltar, etc. Para a gente sair lá tudo doente de calabouço, não é? A mim sim, quando se apanhava no Congresso, ou então se apanhava antes de Nações Unidas de levar, ou ficava na carreta de rodas, ou então morria. Portanto, esse que não conta aquele. Enquanto não consegue dinheiro, sinhos de ali para lá, de forma ilegal, e na distribuintes, porque nós estamos numa situação difícil, de fato, não é? Não vimos bem entrar nessa parte ali depois, e não conseguir manter, e então está na tenta desgastar toda a oposição, para não chegar a um determinado momento, a oposição não chega a parte de manco, outra parte, e tenta comprar outra parte, e ela que está nela. É que mandei marcar lá para novembro. Para por isso, você está conseguindo desgastar gente, hora que não chega com handicap, né? E essa que coisa. Ou seja, está na a possibilidade de ter fragmentação e ter fragilização de próprio dentro de coligações para poder tirar proveito e para cair ter algum tipo de resistência a ela. Não, a mim tem ainda fé como essas duas coligações não resistem até fim. Mas o que é que me se fala como de outra parte, se trabalho que está a fazer, não olho todo dia, e eu visita quebrar essa determinação, tentando comprar esse para ali, comprar aquilo outro lá, reprimir gente, desgastar gente para de facto, gente chega, ou então, a hora que não chega na novembro, não chega já com braços quebrados para ali, pernas, coisa lá, outro andando na carreta roda, enfim, simbolicamente, quer dizer, desgastado já, outros comprados, outros fazer, para poder consolidar esse poder pessoal e não poder de instituições. É como a fala, a oposição tem que arranjar formas de combate pacífico, né? Mas tem que ter essas formas de combate para ir resistir, para de facto, hora que eleições não fazem, o essencial e para fazer de forma transparente. Quer dizer, recenseamento, para ser o recenseamento, digamos, seletivo, né? Sema que, por exemplo, não houve como a embaixada na registra gente na Conakry, né? Não que se quem quer na registra para recenseamento. Lá na Bissau, e como se ia nas formas habituais de recenseamento, né? Então, enfim, hora que ia fazer eleições, para fazer nas condições que não se via de antemão qualquer resultado. Né? Para ver que, se não, para ver que não resiste, para ver que a comissão permanente pode funcionar.
Depois de dissolver a Assembleia ilegalmente, mas mesmo assim, e conseguia impor gente aceita como a Assembleia já esteja definitivamente aniquilada. A gente começando a reivindicar como pelo menos comissão permanente, pois tem. E vai já, e decapita também comissão permanente. Você se usa a lei para a comunidade internacional aceita como comissão permanente e de haja essa tua Câmara. Presidente da Assembleia Nacional e de haja essa tua Câmara. Próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, que jurista, que trabalha junto com nós na Comissão Multipartidária de Transição e com a Constituição de Direito, não luta junto para essa Constituição tem. Gosto de falar como presidente da Assembleia e aí essa tua Câmara. Quer dizer, bom olha como desgaste de facto tem. E um desgaste que pode levar a uma situação que gerações que não vêm por ano de facto. Muito obrigado. A mim está na mesma preocupação que você. Mas não olha como aquilo que caminho clássico, que não olha em outros países, aquilo que se socou na guerra com implanta. Comprar espalhe, reprimir aquilo outro espalhe, é verdade? Nunca convence. E só comprar, reprimir. Comprar, reprimir. Depois, para desgastar, para não chegar a uma situação em que não está desgastado, lá e está conseguindo fazer eleições assim maneira, instala assim maneira, mas para via de força. Doutor, tem. Quer dizer, na situação que nós mostramos, negócio, enquanto, ou seja, não está tendo a perspectiva de como a eleição também por realizar em novembro, que não tenta, que nós tudo não olha, e como assim, se só com embalo que tem controle absoluto da situação, e cara, você eleição nunca né? Exatamente, porque cabe a imaginação, porque para ver que organiza eleições durante esse mandato definido para a Constituição. Constituição tem um ponto que é fundamental, que é um ponto que tem enquadra aqui outros pontos, em matéria de mandato. E fala com mais 5 anos e 5 anos. Depois está tipifica condições de que podem ser excepcionais. Ou o chefe de Estado fica impedido definitivamente, ou morre, ou o que assim que é. Mas se não, tem que ser, tudo tem que passar nos 5 anos. Tudo que subterfúgios, na verdade, pseudos jurídicos que manga de gente está falando, não, havia em Cacibique, Supremo Tribunal, bem reconhecido em Cacibique, próprio se só contando desde o início como é que comporta com o Supremo Tribunal. Aquilo é brincadeira, porque mesmo a partir do momento que ele começa a exercer, e se viva como a hora que chega 5 anos, tem que organizar a eleição. Mas depois ele que tem dificuldades de organizar a eleição. E vem chamar o governo para falar com dinheiro que tem. Mas cada dia na Guiné-Bissau, que não organiza a eleição, 1993, cada dia que não organiza a eleição só com novos meios próprios. Não. Sempre não pediu ajuda para organizar eleições. E sempre não teve. Portanto, aquilo lá, e que tem desculpa para aquilo lá. Né? Portanto, se ele quer organizar, porque se ele acha como, e que estava ainda preparado para ganhar eleições. Ele, nesse esquema de ser aqui mostrando, e que com uma imaginação, mas através de dados concretos e dados empíricos que não olha, ele não organiza eleições, ou que sente como está confortável para ganhar assim maneira. Porque para ganhar de forma transparente também é difícil para ele. Enquanto ainda 10 voltas assim, a gente não toma consciência como de facto ele é mau presidente.